Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre disfunções sexuais masculinas, mais especificamente duas disfunções que são super comuns, que é a disfunção erétil e a ejaculação precoce. Eu sei que pode parecer meio estranho uma ginecologista querer falar sobre esse assunto, mas sexo, sexualidade, muitas vezes ultrapassa o eu, não se trata só de mim. Então, embora o meu público-alvo sejam basicamente mulheres, muitas dessas mulheres já encontraram, encontrarão ou estão convivendo, né, com homens que podem ter esse tipo de problema. E a ideia é falar um pouquinho a respeito dessas doenças e mostrar que você, como companheira, como parceira, pode ajudar de alguma forma, trazendo uma luz para esses homens. Porque sexualidade é um assunto difícil, para os homens, muitas vezes, mais difícil ainda, já que existe todo um peso social, a questão do machismo, que a gente já conhece bem, já sabe como é que funciona, que faz com que eles tenham cobranças muitas vezes excessivas em relação ao pênis, em relação à sexualidade deles. Então, sem mais delongas, sem falar demais, vamos falar rapidinho sobre a disfunção erétil. O que é a disfunção erétil? É a incapacidade de se ter uma relação sexual, ereção, para ter uma relação sexual satisfatória. Então, não tem um tempo necessariamente para ter disfunção erétil. Eu posso ter a disfunção erétil completa, então eu não consigo ter ereção de maneira nenhuma. Eu posso ter uma ereção, mas uma ereção muito rápida, e aí eu não consigo ter uma relação sexual que me satisfaça e que satisfaça a pessoa que está comigo. Eu posso ter uma ereção não tão satisfatória, com um pênis que não tem aquela rigidez que eu gostaria de ter, e isso também acaba implicando num problema de disfunção erétil e faz com que eu também não tenha uma relação sexual satisfatória. A disfunção erétil, ela pode ocorrer em qualquer idade. Não é uma doença específica de algum grupo etário necessariamente, mas ela é muito mais prevalente entre os homens mais velhos, que é, na verdade, o principal fator de risco, é ser mais velho. Mas existem outras coisas que vão interferir para a ocorrência da disfunção erétil. Então, existem fatores relacionados ao modo de vida, se essa pessoa esse homem é obeso, é sedentário, tabagista, usa drogas, hipertenso, diabético, tem problema cardiovascular, se ele tem doenças neurológicas, existem questões que estão relacionadas a estilo de vida que vão contar muito para a disfunção erétil acontecer. Existem também questões neurológicas, então traumas, problemas que podem também interferir, mas são uma minoria dos casos, e também as questões psicológicas. Então, quando a gente pensa em disfunção erétil em pessoas jovens, geralmente se associa a causas mais psicológicas, né? Problemas emocionais como transtorno de ansiedade, a depressão, questões relacionadas ao relacionamento em si, mudança de emprego, perda de emprego, outras pressões sociais que podem ocorrer e fazer com que esse homem mais jovem ele não consiga ter uma ereção adequada. E aí, eu como companheira de uma pessoa que tem disfunção erétil, o que eu faço? Como é que eu posso ajudar? A ideia é que você traga algumas informações, de repente, para o seu parceiro, né? Se ele é uma pessoa que te dá abertura, e mostre que existe tratamento e, eventualmente, dependendo da causa, pode existir cura e que ele precisa procurar atendimento médico. A grande maioria dos homens acaba não procurando atendimento médico. E aí isso pode fazer com que uma coisa que era simples, então muitas vezes a correção de obesidade, diabetes, a hipertensão, a mudança de um medicamento acabe cronificando o problema, e aí uma coisa pode alimentar a outra. Então eu tenho disfunção erétil, vamos supor, por conta de obesidade, que acabou interferindo no meu metabolismo, não consigo ter uma ereção satisfatória, eu acabo não conseguindo perder peso, aí eu fico ansioso porque as coisas não estão funcionando, e ao invés de eu procurar ajuda, de repente mudar
algum hábito, procurar uma nutricionista, tentar fazer alguma coisa para mudar essa minha condição básica, eu acabo deixando de lado e não faço o que eu tenho que fazer e vai gerando ansiedade, e aí eu acabo não procurando e nem tentando. Isso é muito comum. Então, você que é companheira de alguém que tenha disfunção erétil, incentive-o a procurar ajuda, porque existe tratamento. Esse tratamento ele pode ser um tratamento mais simples, entre aspas, né? Então pode ser que tenha a necessidade de fazer uma psicoterapia, de orientação de mudança de hábitos, terapia de casal, isso também é uma possibilidade, já que questões de relacionamento são importantes. Eu posso ter a necessidade de, muitas vezes, troca de medicamento. Às vezes é o medicamento que ele toma que está fazendo com que ocorra essa disfunção erétil. Eu posso ter a necessidade de inserir medicamentos, então existem remédios que vão ajudar, e aí são os famosos inibidores da 5-fosfodiesterase, que é Viagra, Tadalafila, Sildenafil, vai, né, que muitas vezes vocês já conhecem e até podem ter, fazer uso deles. E existe também, nos casos que são um pouco mais graves, a possibilidade do uso de próteses. O SUS fornece próteses penianas e você pode também comprar, né? Existem diversos modelos, diversas formas de se utilizar essas próteses, desde próteses mais rígidas, próteses infláveis, enfim. A questão é você estar aberto para poder ir atrás, porque tem tratamento, tem como fazer isso. Da mesma forma, a gente, quando pensa em ejaculação precoce, também tem que pensar nisso, na questão do tratamento, na questão da busca, já que 78% dos pacientes que têm ejaculação precoce não procuram tratamento, seja porque eles têm vergonha de dizer que tem ejaculação precoce, seja porque eles acreditam que não existe uma forma de cuidar desse problema. E aí, a ejaculação precoce é o quê? É quando isso é uma definição da Sociedade Internacional de Sexualidade, quando você tem uma ejaculação em até 1 minuto após a penetração. Então, é uma ejaculação muito rápida. A grande maioria dos casos na ejaculação precoce já vai para o outro lado da balança. Então, é entre homens mais jovens, muitas vezes ligadas a questões de ansiedade mesmo, que acabam não interferindo na cama. Então, um homem, por exemplo, pode falhar uma vez e ele fica ansioso, aí acaba não conseguindo ter uma relação satisfatória, falha de novo, aí já vai ficando mais ansioso. Esse é um ciclo vicioso. Ou, por exemplo, ele tem uma disfunção erétil, não de falhar, mas não tem aquela ereção tão boa, e aí ele acaba acelerando para não perder o pouco que ele tem. Então, às vezes, a disfunção erétil também pode retroalimentar. E aí, por conta disso, eu ter uma ejaculação precoce associada à disfunção erétil. Enfim, a ejaculação precoce é uma doença que acomete mais pessoas jovens, ela também tem tratamento e muitas vezes o tratamento também envolve terapia, mudança de hábitos e medicação. No caso da ejaculação precoce, não há uma necessidade de cirurgia, como e muitas vezes pode acontecer na disfunção erétil, mas pode ser prescrito medicamentos que vão fazer com que a pessoa tenha um retardo na ejaculação, com que ela consiga ter mais tempo para ejacular. Enfim, a ejaculação precoce, ela é uma doença, como eu falei, pessoas jovens, tem muito componente psicogênico, psicológico envolvido, e é uma doença que tem tratamento e tem cura. A gente precisa, de novo, assim como na disfunção erétil, focar, tentar conversar com um parceiro para que ele procure ajuda, porque tem tratamento. Esse tratamento ele pode ser um pouquinho mais longo. A companheira muitas vezes vai participar. Uma das formas de participar é o que a gente chama de stop start, que é uma técnica em que você faz com que a pessoa, o homem no caso, né, pare o ato sexual quando ele achar que vai ejacular. Então, exige bastante concentração, percepção do corpo, para ele saber
em que ponto que aquilo vai acontecer, e aí a gente para a relação sexual, respira e começa tudo de novo. Com o passar do tempo, o homem ele tende a entender um pouco melhor aquela dinâmica, o que está acontecendo, e aí ele vai tendo mais domínio, tendo mais calma, mais controle. Uma outra forma também interessante é tentar masturbação antes. Por quê? Porque eu vou me acalmar, eu já vou estar relaxado antes de ter o ato sexual. E aí esse ato sexual ele vai acontecer de uma forma mais tranquila. Se você tem alguém que está passando por isso, conhece, informe-se, oriente, diga que existe tratamento, que é muito comum, que os médicos estão cansados de ouvir falar disso e que dá para cuidar, que vale a pena investir nesse relacionamento, vale a pena investir no tratamento, vale a pena investir numa sexualidade saudável. Hoje a gente vai ficando por aqui. Eu espero ter orientado um pouquinho, falado um pouquinho a respeito, ter sido mais ajudado que atrapalhado. E um grande beijo. Até o próximo vídeo.